Meu nome é Jairo Jorge, sou jornalista e apresentador do Domínio Público. Em discussão, a inovação, a educação e o futuro do Rio Grande do Brasil. No programa de hoje, a depressão, uma doença que afeta milhões de brasileiros. Em todo o mundo, 322 milhões de pessoas sofrem de depressão, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Isso representa 5% da população mundial. Em breve será a segunda maior preocupação da saúde pública no mundo. No Brasil, é o país da América Latina com o maior número de pessoas com depressão. São 11 milhões e 500 mil brasileiros afetados pela doença. Para discutir a depressão no domínio público de hoje, são nossos convidados o médico psiquiatra Carlos Salgado, membro da Câmara Técnica em Psiquiatria do Conselho Federal de Medicina, e ele também foi integrante do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, o CONAD. Também é nosso convidado o médico psiquiatra Jader Pitim, que atua junto ao Programa de Depressão na Infância e Adolescência no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Doutor Carlos, hoje nós temos um crescimento, né? Essas estatísticas revelam um crescimento significativo nesse último período. Quais são as causas desse crescimento da depressão? Eu acredito que a gente possa listar como causa, primeiro, a precisão no registro. Também acho que uma pauta relevante é o preconceito com a doença mental, ou seja, o sujeito se perceber com um desconforto, né, na área psiquiátrica, gradualmente, suavemente, lentamente vem sendo objeto de menos preconceito. Então, acho que mais pessoas se apresentam, e isso é um fenômeno mundial, não é um fenômeno específico no Brasil, né? Mais pessoas se apresentam ao diagnóstico e aumentando a chance de que ele seja feito. Ou seja, a gente afirmar que há um crescimento do número de deprimidos talvez seja temerário. Existe mais precisão diagnóstica, se sabe fazer mais, as pessoas aceitam mais a condição, embora ainda com bastante reservas. Doutor Jader, nós temos essa questão do preconceito que o doutor Salgado aqui colocou, mas ao mesmo tempo as estatísticas também revelam um crescimento. Em 2020 vai ser provavelmente a maior causa de afastamento do trabalho é a depressão. Como é que o senhor vê essa situação? A questão do preconceito, assim, a gente vê que tem mudado mesmo a questão do estigma, né, ao longo dos últimos anos. Isso tem feito muito bem para as pessoas que sofrem com depressão. Porque essas pessoas, muitas no passado, sofriam silenciosamente, né? Deixavam de poder aproveitar alguns aspectos importantes da vida, deixavam de poder ter um desempenho importante do trabalho e não buscavam ajuda para poder resolver a questão que estava por trás disso, que é a questão de saúde da depressão. A gente sabe assim que entre os transtornos mentais, né, a depressão é o que mais provoca afastamento do trabalho e prejuízos, né, até mais que outros transtornos graves como a esquizofrenia, transtorno bipolar, por conta de ser um transtorno mais prevalente, ou seja, mais pessoas no mundo têm maior chance de desenvolverem depressão do que outros transtornos mentais de tamanha gravidade. E a gente sabe que ela dura um período de tempo e muitas vezes até sem tratamento alguns episódios podem remitir, mas que demora muito tempo para remitir, né? A gente tem uma média aí de 1 a 2 anos, né, para um episódio depressivo não tratado melhorar e muitas vezes não melhora totalmente. Aí a gente pega assim a vida de um adulto jovem, né, entre 15 e 24 anos, que é um momento assim de um pico de incidência, onde novos casos surgem, né? O que representa na vida de um adolescente, de um adulto jovem, ficar 1 ano deprimido, né? São muitas perdas, são perdas tanto assim de direcionamento da vida, né? Esses indivíduos deixam de poder ir atrás de algumas de melhora profissional, do direcionamento de relacionamentos e passam a ficar, de certa forma, escravos de uma doença que os deixa com muitos prejuízos, enfim. Então, a gente sabe que, ao longo dos anos, com as outras doenças tendo melhor abordagem, em 2020 há uma previsão da Organização Mundial da Saúde de que a depressão seja a principal causa de anos perdidos, anos de vida perdida, anos perdidos de vida, né? Essa seria a estatística que se fala atualmente, assim. Doutor Carlos, os serviços de saúde, hoje nós tivemos um avanço aí dos CAPs, digamos uma atenção melhor para as políticas e para a questão da saúde mental. Mas estão preparados os serviços de saúde diante desse crescimento, no caso da depressão? A rede pública, no caso? Né? Sem dúvida que
num país grande como o nosso, complexo como o nosso, com grandes variações culturais e regionais, prestar atenção universal em saúde é um desafio vigoroso. O fato que o poder público tem tentado oferecer à grande comunidade essa cobertura, e não somente em doença mental, mas também em todas as outras áreas, da cirurgia, clínica, pediatria. Então, o nível de desassistência em relação à ambição do poder público e em relação à demanda pública realmente é enorme. Há um déficit grande e na atenção ao deprimido, ao indivíduo que sofre de doença mental, no sentido mais amplo, não é diferente. Então, sem dúvida que a ambição do poder público, repito, é muito grande, e há uma legislação nesse sentido que se ofereça saúde de forma universal e saúde mental seja protegida também com esse mesmo recurso. É uma grande ambição que todos compartilhamos, adoraríamos que fosse um grande sucesso, mas a diferença é enorme entre aquilo que é necessário, mesmo com tentativas que ao longo do tempo têm se feito, né, um ambulatório reforçado, como é o modelo do CAPS, né, a retaguarda hospitalar, as vias intermediárias em termos de qualificação e colocação do especialista mais junto da comunidade. São vários esforços que vêm sendo feitos, mas que não ainda dão conta dessa questão em nosso país. E eu me atreveria a dizer que não é um fenômeno específico do Brasil. Eu acho que mesmo em países ricos do mundo, a assistência à doença mental é sempre deficitária, é sempre um grande desafio, se mais não for, pelo que já comentava aqui, pela elevada prevalência, né, que nós encaramos, não só em depressão, em todo o conjunto dos transtornos mentais, mas em depressão especialmente, e é um tema realmente bastante nobre pelo impacto, tanto horizontal, pela grande prevalência, quanto vertical, pela gravidade que isso pode atingir na vida, desde um indivíduo muito jovem até o indivíduo lá na terceira idade, incluindo, né, aquele desafio que é para todos nós a preocupação com o desfecho suicida, né, que certamente vai entrar na nossa conversa. Doutor Jardim, essa questão da violência, o ambiente da violência, né, o crescimento da violência, ela acelera também os casos de depressão? Isso tem esse meio social, ele contribui? A questão da violência, ela é um estressor, né? Então, assim, eu como minha experiência bastante com adolescentes, assim, a gente vê que violência doméstica, situações de vulnerabilidade em casa, situações de abuso, são fatores de riscos importantes para o desenvolvimento de um quadro depressivo. E de certa forma, né, o que está envolvido nisso é a questão da desesperança, né? Muitas vezes, assim, alguém que está sofrendo violência e não vê nenhuma perspectiva de sair daquela situação, né, passa a desenvolver um quadro de desesperança, e isso está muito associado ao adoecimento, né, psíquico e, por sua vez, o desenvolvimento de um episódio depressivo. Nós vamos agora a um breve intervalo e já retornamos com o Domínio Público. A vida é mesmo assim. Escolhas contínuas que nos levam a diferentes caminhos. Antes que você decida, deixe-nos apresentar. Andamos de olhos sempre atentos para o futuro. Acreditamos que a mudança no mundo começa nas nossas atitudes, mas sabemos que não estamos sozinhos. Somos o que impactamos. Somos o mundo. Somos La Salle. O Domínio Público de hoje está discutindo uma doença que afeta 11 milhões de brasileiros, a depressão, com a presença dos médicos psiquiatras Carlos Salgado e Jader Pitim. Doutor Carlos, a gente falou um pouco dessa questão das estatísticas, né? Muitas vezes as pessoas têm receio, não revelam, mas também muito desconhecimento, né? Como reconhecer e como ajudar uma pessoa, né, que muitas vezes está vivendo um quadro de depressão? Então, a gente tem uma analogia imediata com tristeza. Então, ficar triste sentir-se triste é um fenômeno
humano, universal, e certamente todos passamos por isso. Quando essa tristeza excede aquilo que é razoável, no consenso das pessoas que gostam daquela pessoa, dela mesmo, em intensidade e persistência com relação ao evento triste, estressor, entristecedor, como lá o fim de um relacionamento, vamos pensar uma coisa bem do cotidiano, ficar triste com isso, razoável, né? Exceder em tristeza, e aí juntando irritabilidade, desesperança, uma perspectiva de que a vida não vai ter uma resolução ali adiante, a sensação que o indivíduo tem de não ser hábil para resolver com aquela situação. Então, eu não sou hábil, a minha autoestima caiu, a esperança é de que, ou a perspectiva é de que isso não tem resolução, e eu me sinto internamente triste, provavelmente se trata de um quadro depressivo. E cabe ressaltar aqui para o nosso telespectador que muitas vezes o quadro depressivo nem envolve explicitamente tristeza, mas sim mais esse aspecto mais cognitivo, mais de entendimento de si, do mundo, de uma forma desfavorável. Então, lembrando, né, claro que tristeza é muito relevante, né, dentro de um quadro depressivo, mas às vezes ela nem está presente, está mais a incapacitação presente do que realmente a tristeza. Então, quando excede o razoável para uma dada circunstância de vida, do ponto de vista da pessoa, das pessoas que gostam dela, provavelmente estamos diante de um quadro depressivo. Jader, o senhor está participando de uma pesquisa muito importante, né, que está sendo feita hoje, sobre a questão das crianças, adolescentes e jovens. Né? Como é que vê esse crescimento também na faixa, especialmente adolescentes? Nós não temos dados que claramente nos mostram assim, um aumento. O que a gente tem são algumas perspectivas das avaliações de consultório, né, do atendimento em saúde pública, em que estamos recebendo maior encaminhamento de adolescentes deprimidos e deprimidos graves, em certas situações, com risco de suicídio. Né? O que a gente tem pensado, né, até do ponto de vista de pesquisa, é como podemos fazer para prevenir, né, o desenvolvimento desses casos. A gente sabe que alguns adolescentes apresentam já previamente maior risco, né, não necessariamente o quadro depressivo, mas um risco maior de desenvolver. Exatamente isso que a gente vem estudando, né, tentar entender quais são os adolescentes que têm maior risco de desenvolver um quadro depressivo e como intervir para que a gente possa minimizar. Né? Então, a gente já sabe assim, que alguns indivíduos com principalmente repetência escolar, com conflitos familiares com os pais ou às vezes a ausência, né, de um dos pais, principalmente a ausência do pai, são indivíduos que na adolescência podem ter um risco maior de desenvolver já na idade adulta inicial um quadro depressivo. E a gente vê assim, dependendo de como a configuração desses estressores se apresenta, se eles aumentam em prevalência, consequentemente a gente pode ter um aumento da prevalência de depressão nessa faixa etária também. Né? Doutor Carlos, depressão, principalmente casos agudos, ela né, um risco enorme do suicídio, né? Como é que muitas vezes as pessoas acabam não percebendo esse quadro e muitas vezes são surpreendidas, né, por uma situação assim tão dramática, né? Às vezes um jovem, um adolescente, né? Os alertas que os pais, especialmente, devem ter nesse caso. Olha, eu acho que nós temos uma tradição um pouco perversa na comunidade de subestimar o anúncio suicida, né? A insinuação, o anúncio explícito e tomar isso como, bom, se o sujeito está falando é porque não vai fazer. E, infelizmente, isso sim a ciência sabe dizer já claramente que quem avisa acaba fazendo. Ou quem avisa, quem mais avisa é quem mais acaba fazendo. O próprio ato de fala já é uma... Então, o falar é, por um lado, protetor, porque comunica no entorno, né, o desconforto intenso que pode levar ao suicídio, mas também é um preditor. Quem muito fala, quem muito ensaia, um dia vai ter o seu desfecho infeliz. E existem algumas variáveis facilitadoras, especialmente o uso de álcool. Entre jovens, entre indivíduos de meia idade e entre os mais idosos, né, o álcool é um grande facilitador de atitudes suicidas, ou de complementar, né, com sua força desorganizadora aquilo que já era uma intenção do indivíduo. Então, todo deprimido é um suicida, não é verdade, mas sem dúvida que o suicídio ocorre mais entre depressivos. E se houver a combinação com abuso de substância ou com o uso até mesmo eventual, não habitual daquele indivíduo, num período depressivo, uma combinação muito mórbida. Doutor Jader, como é que o senhor vê essa questão, principalmente para crianças e adolescentes? Porque, claro, existe uma própria elemento de proteção da imprensa, não são relatados os casos, até porque já tem históricos
de aumento, digamos, né, de casos de suicídio pela própria divulgação. Mas muitas vezes isso fica um pouco, né, no limbo, né? Como é que alertas também a família, né, os amigos devem ter, na sua opinião? Eu acho que cabe ressaltar, né, que o suicídio na infância e adolescência, principalmente na adolescência, é uma realidade, né? É a terceira principal causa de morte em adolescentes de 14 a 24 anos no Brasil, né? No mundo. Nos Estados Unidos já é a segunda principal causa de morte. Aqui perde apenas da violência interpessoal e dos acidentes de trânsito. Então, assim, só que a gente, claro, nós vemos muito mais campanhas e todas muito bem elaboradas em relação a acidentes de trânsito. A gente vê campanhas em relação à violência. A gente vê pouco esse dado sobre o suicídio ser falado. Claro, tem essa questão de existir uma forma de como isso deve ser abordado, porque muitas vezes existe um fenômeno chamado contágio, né, que isso é provado, inclusive, né, que às vezes o modelo comportamental de um para outro adolescente, principalmente, pode induzir o adolescente a cometer ou tentar suicídio. Então, por causa do contágio, nós temos que ter muito cuidado na abordagem. Agora, a educação, né, ela nunca nunca é demais, né? A gente poder educar os pais sobre transtornos mentais, sobre perguntar, né, sobre sofrimento psíquico. Um dos mitos que se fala, né, hoje, assim, perguntar sobre suicídio aumenta o risco. Isso é um mito, né? Perguntar sobre suicídio não aumenta o risco de suicídio e, inclusive, alivia o sofrimento. Então, deve-se perguntar, né, principalmente os profissionais de saúde, assim, na avaliação, em todos os cenários, né, de saúde, se aquele adolescente ou aquele adulto mais jovem, principalmente, que tem vergonha de falar, muitas vezes, né? Se ele pode estar com algum sintoma depressivo ou até, eventualmente, pensando em morte ou em suicídio. Então, falar, perguntar, né, e dar o apoio é uma das formas mais importantes para aliviar o sofrimento desses indivíduos. Doutor Carlos, muitas vezes é um certo tabu, as pessoas não entram nisso e isso atrapalha, como disse aqui o doutor Jade, essa questão de perguntar, de incidir, tanto do profissional como também da família, dos amigos, né? Porque muitas vezes tem casos que as pessoas falam e as pessoas acabam não imaginando que vai acontecer isso, né? Sem dúvida, o preconceito com a doença mental, né? E, claro, vai invadir também o momento em que o indivíduo possa estar com ideação suicida, com intenção, ou com um desconforto que o faz pensar que a saída suicida seja uma alternativa. E todos nós somos muito preconceituosos com a questão da morte, né, e especialmente a morte propiciada por uma decisão do próprio indivíduo. Então, falar abertamente sobre doença mental inclui falar sobre o eventual intenção suicida, o desconforto diante da vida que faz, né, um de nós pensar que evadir-se pelo suicídio seja uma opção razoável. Então, preconceitos fazem com que a gente resista ao conhecimento. Né? O conhecimento, um dos grandes desafios do conhecimento para vencer a nossa ignorância humana, né, é encarar o preconceito. Preconceito, ele coloca aquilo como um escudo, né? Então, vencer isso socialmente é um desafio. E, aliás, acho que a função de um programa como esse seu aqui é bastante nobre nesse sentido, de pôr essa informação de boa qualidade diante da grande massa de indivíduos que assistem, porque a gente faz um esforço pequeno nós aqui e propiciamos à comunidade um grande esforço de mudança. O senhor integrou o CONAD, que é o Conselho Nacional, né, que exatamente pensa políticas, né, para enfrentar a questão do álcool, da droga, né? Isso, hoje, essa profusão, né, das drogas e principalmente do álcool, né, que é uma droga, vamos dizer, entre aspas, lícita, né? Isso acelera os processos de depressão hoje? Isso, então... Ou encobre, pelo menos? É muito bem perguntado, né? Uma questão candente, né? O uso de substâncias, num sentido geral, não ajuda em nada em saúde mental. Sejam tranquilizantes eventualmente mal prescritos ou represcritos dentro da comunidade, o que é muito comum, né? Os tarja preta, né? Vão passando de vó para filha, de filha para neta, de neta para primo, enfim, circulam na sociedade. Eles mais atrapalham do que ajudam nessa forma, né, digamos, desorganizada de uso. E aí, todas as outras substâncias também, os estimulantes, os tranquilizantes, como eu já falei, o álcool especialmente, são todos potencializadores de doença mental e potencializadores de decisões infelizes. Ou seja, um indivíduo que vem se intoxicando, ele
tem um risco maior para o lado suicida, que é o nosso tema de hoje, e o suicida que eventualmente vai, às vezes, até buscar alívio, tentando, digamos, sair daquela conexão desagradável mental com a qual ele anda lidando, agudiza mais ainda o risco. Então, em nenhum sentido, aí um recado para a nossa comunidade: beber para aliviar depressão, beber para aliviar a ideação suicida é uma decisão infeliz, nós vamos só aumentar o risco. E é perceptível também, doutor Jader, na questão das crianças, adolescentes, o senhor referiu, né, a questão, porque, claro, há um conjunto de restrições hoje, mas, infelizmente, hoje está acessível, principalmente o álcool, né? E mesmo com as restrições, ainda há esse uso. Isso tem aparecido como elemento de aceleração também, da depressão, em alguns casos até de suicídio? Com certeza, né? A gente sabe que na adolescência, infelizmente, é um momento de iniciação ao uso de substâncias, né? O álcool e drogas ilícitas. E tem uma questão que o adolescente ele não tem ainda formado, né, do ponto de vista cerebral, a questão do controle inibitório, né? Então, ele tem a parte da busca pelo prazer, né, bem estabelecida, ou seja, a busca por situações que até os colocam muitas vezes em risco, mas a situação inibitória de julgar que aquele comportamento está sendo ruim para ele ainda não está totalmente estruturada. Então, por isso que a gente precisa da vigilância externa para os adolescentes. Os pais precisam estar muito próximos, porque muitas vezes, se esse adolescente estiver em um quadro depressivo ou qualquer outro transtorno mental que curse com algum risco de suicídio, ele tem uma chance, por uma questão até de uma impulsividade que a própria substância pode adicionar, né, cometer ou tentar algo contra si. Então, com certeza, assim, deve ser, dentro da questão da prevenção, né, o uso de substâncias deve ser abordado como algo primordial, assim, né, entre todas as outras esferas que a gente pode agir na prevenção do suicídio. Inclusive, cuidado com medicamentos em casa também, né, que é uma questão importante também. Às vezes o adulto usa algum medicamento, os jovens, às vezes adolescentes, né? Esse é um dado. A segundo principal método de suicídio, né, no Brasil é o uso de substâncias, né, por envenenamento. Isso inclui as medicações. E essa é uma diretriz muito clara, né? Quando a gente consegue restringir o acesso aos meios e principalmente o acesso às medicações, a gente pode reduzir o número de tentativas de suicídio. E no Brasil a gente tem ainda uma cultura de que a medicação ela fica exposta, ela fica disponível em vários cômodos da casa, né? E muitas vezes alguém que está numa vulnerabilidade, que não está conseguindo falar sobre aquilo para a família, vai ter acesso a essas substâncias e fatalmente poder desenvolver um envenenamento. Isso é muito comum, né, doutor Carlos, essa questão hoje, né? É, Porque nós somos brasileiros, é muito flexível, né? Você pega outros países, tem muita rigidez hoje na dispensação do medicamento, e nós aqui temos uma certa flexibilidade, né? Digamos, uma licenciosidade, né? E somos culturalmente licenciosos com a presença de fato, muito bem colocado pelo Dr. Jader, que a disponibilidade do recurso potencialmente facilitador do suicídio, né, é certamente arma de fogo da mesma forma, né? A presença do instrumento, digamos, na medida do braço, seja para crianças, adolescentes ou adultos, é um deflagrador importante desse risco. Ou seja, quando a gente observa no ambiente familiar, como fazemos, por exemplo, em ambientes psiquiátricos, né, numa clínica, a gente procura que os fármacos estejam protegidos, né, bastante protegidos, exatamente por esse risco, né, pelo risco do uso equivocado e, eventualmente, suicídio. Então, proteger-nos a todos nós implica numa mudança cultural, e é uma mudança cultural até bastante gentil, ou seja, numa família, fármacos têm que estar protegidos, né? Como tem que estar protegido, por exemplo, a comparação é grosseira, o dinheiro, né? O dinheiro não deve estar solto pelos cômodos da casa, deve estar protegido da melhor forma possível do mau uso ou, eventualmente, de um infortúnio, de um roubo, né? Queremos, então, agradecer a participação dos nossos convidados, os médicos psiquiatras Carlos Salgado e Jader Pitin, que discutiram o tema da depressão. Deixe suas contribuições, sugestões e ideias para os próximos programas nas nossas redes sociais. Agradecemos a tua participação e te esperamos no próximo domingo, sempre às 21 horas. Até lá! Para nós, auditores fiscais da Receita Estadual do Rio Grande do Sul, a sociedade gaúcha está em primeiro plano.
Por isso, trabalhamos para buscar recursos para o Estado investir em saúde, segurança, educação e infraestrutura. Conte sempre conosco. Sindifisco RS, auditores fiscais no combate à crise do Estado. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. A saúde não pode esperar. Conheça agora a 5ª edição de um produto que já é referência no país. Chegou o Medplex Eixo Norte. Muito mais do que uma referência em saúde. Um novo conceito em rentabilidade imobiliária. Ideal para os profissionais. Perfeito para quem quer investir. Invista em um patrimônio que trabalha para você.